Oi galera, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Arthur, eu estou muito bem, graças a Deus, e você está em mais um vídeo do canal do Caminho Team. Roda a vinheta, produção. Hoje eu acho que vai finalizar toda a reflexão em volta do livro de Ezequiel, das últimas visões de Ezequiel, para ser mais exato, sobre o templo, sobre o rio. Você precisa assistir os outros vídeos para você entender melhor o que está acontecendo. Ou se você quiser ficar na louca, fica à vontade, mas é basicamente isso. Hoje a gente vai falar de uma pessoa que viveu aquela realidade que o profeta Ezequiel foi chamado para viver. Alguém que entrou no rio de Deus e foi cheio do Espírito Santo. Se você puder, pega uma Bíblia aí, meu irmão, abra aí em Lucas capítulo 1, 8 em diante. Lucas 1, 8. Ora, aconteceu que, ele exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário e queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. O cara ficou realmente com medo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Eu já fiz um vídeo sobre João Batista, tá aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Mas, meu irmão, assim, não tem como falar, ser cheio do Espírito Santo e não falar de João Batista. João Batista é a imagem do que a gente precisa ser, sabe? Ele é a imagem do cara avivado pelo Espírito Santo. E o cara já nasceu de hack, velho. Pô, o cara já nasceu o quê? Já cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Aí complica pra gente, porque é uma santa inveja dizer, olhar pro cara e falar assim, pô, tu já é cheio do Espírito Santo desde antes de tu nascer, meu irmão. Sabe? E assim, ele apresenta todas as características de que eu falei de alguém que mergulhou no rio de Deus e se deixou ser transformado por Deus. João Batista, ele renunciou tudo que havia de bom para ele viver o propósito de Deus. Quando Deus chama Ezequiel para entrar no rio, Deus está dizendo, renuncia ao chão, renuncia à beira do rio, renuncia esse conforto. Não é confortável você estar dentro de um rio, ainda mais que você não conhece, vai por mim. Sai da beira do rio e vem entrar aqui. João Batista, ele era filho de um sacerdote. O caminho normal era ele seguir a profissão do pai e ser um sacerdote. E sendo um sacerdote, ele ia ter muito dinheiro, muito respeito, ter uma casa bacana, ia morrer de velhice muito bem, graças a Deus. Mas ele renuncia a tudo isso, renuncia o conforto da casa, renuncia ao dinheiro, renuncia o chamado dele de ser sacerdote para ser um profeta à beira do Rio Jordão. Deus gosta de fazer referência, na moral, é muito bom, velho. E aí, Deus chama ele para ser profeta na beira do Rio Jordão, ele anda igualzinho a Elias, porque a unção que estava nele era a unção de Elias. Então ele veste uma pele de camelo, pega um cajado, e começa a gritar para as pessoas, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo, o nosso rei está chegando, e eu vim para preparar um caminho para ele. Então ele reflete essa coisa de alguém que saiu do conforto dele para viver a vontade de Deus. Sair do seu conforto, gente, talvez seja falar de Deus para o seu colega de escola. Talvez seja manifestar Jesus no seu trabalho, na sua rua. Talvez seja você sacrificar a sua imagem em prol do reino de Deus. Como assim, Arthur? A gente gosta muito de se proteger, de se precaver. A gente gosta de dizer assim, não. Peraí, isso não é pra mim. Esse negócio de evangelismo, a gente fica com timidez, com vergonha, mas o reino de Deus está muito próximo. E as pessoas precisam saber disso. Eu posso dizer que não é tão fácil você botar um celular
e ficar falando com o celular e preparando vídeo para o celular, e agora meu rosto está na internet. E as pessoas podem acessar de qualquer lugar do mundo. Alguém da Turquia com internet pode acessar meu celular. Alguém da Rússia com internet pode acessar o meu canal. E aí eu fico refletindo sobre isso porque eu fiz isso por Deus e para Deus. Eu falo de Cristo porque Ele quer que eu fale. E eu não digo isso com vaidade ou com orgulho. Porque isso é meu papel. Se Ele fez tão bem pra mim, eu preciso compartilhar Ele com os outros. Isso é básico, isso é mínimo. Outra coisa que João Batista me ensina muito, a humildade. À medida que você vai entrando no rio, você vai morrendo. Chega um certo momento em que, depois que ele batiza Jesus, Jesus começa a explodir na questão ministerial. Todas as pessoas vão para Jesus. Todos querem conhecer Jesus. E aí alguns discípulos de João Batista chegam para João dizendo: ó lá, o cara que tu batizou, velho, tomou a multidão tá indo embora com ele, a gente tá ficando sem ninguém, velho. E agora? E João Batista, e agora? Oxe, que ele cresça e eu diminua, meu irmão. Eu não preciso do amor das pessoas, eu tenho ele. As pessoas estão indo para ele, graças a Deus, é para isso que eu vim, para anunciar que ele está vindo e ele veio. A profecia que Deus me deu se cumpriu, eu não estou preocupado com isso, eu quero que ele cresça mesmo, eu quero que ele fique lá em cima, nas alturas, e eu continuo sendo o que eu sou, velho, o maluco na beira de um rio gritando, arrependam-se. É isso que a gente precisa viver, gente. A gente precisa viver essa humildade de entender que a gente pode frutificar muito nos dons, a gente pode ter muitos seguidores, a gente pode fazer coisas incríveis, mas nada parte de nós. O rio continua correndo, mesmo se a gente não estiver dentro dele, é ele quem faz. É o rio que frutifica a beirada, não sou eu que frutifico nada. Eu só estou ali no meio inserido. É como se Deus dissesse assim: não, eu quero que você participe, mas perceba que de você não sai poder. A gente tem que ser uma porta por onde Cristo passe e atinge as pessoas. Nós temos que ser um espelho que reflete a glória de Deus. É isso que nós precisamos ser. E João Batista era essa pessoa. Outra coisa que João Batista me ensina sobre o rio: quando a gente entra em Deus e a gente se aprofunda em Deus, nós passamos a ter percepção espiritual. Quando eu estava refletindo sobre isso esses dias, eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de imaginar o tom de voz, porque isso deixa até a história mais humana, mais perceptível para mim. Imagine um maluco, barbudo, cabeludo, com pele de camelo, pregando na beira de um rio, algumas pessoas ouvindo. O reino de Deus está próximo, se arrependam, arrependam-se dos seus pecados e se voltem para Deus, porque Ele virá, a promessa vai se cumprir, nós seremos salvos dos nossos pecados, Ele virá, minha gente. E no meio da multidão aparece um homem que, como diz Isaías, não tinha beleza que diferenciasse ele dos outros. Jesus era um cara de beleza extremamente comum. Ele não era um cara que, oh meu Deus do céu, que cara acima da média no quesito físico. Ele era um cara comum, normal. E aí vem ele, no meio da multidão, e João Batista para a pregação dele. Por que vocês precisam se arrepender? E olha, a partir do momento que ele olha, ele não se contém. Ele fala: meu Deus, é ele. É ele. É ele. E ele começa a gritar: meu povo, é ele. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele chegou. Ele chegou. A alegria do cara em perceber que Jesus havia chegado. A palavra se tornou carne, estava diante dele, estava se dirigindo a ele. Eu imagino a empolgação dele, ele gritando na beira do rio: é ele que eu vim trazer, é ele que eu estou anunciando, é ele, um cara que não tinha beleza nenhuma, porque Jesus não tinha beleza, Jesus não era esse cara diferenciado que muitas vezes passam pra gente, no quesito físico, mas João Batista tinha tanta percepção espiritual que ele olha pra Jesus e ele diz: é ele, será que a gente está percebendo Jesus? Será que a gente está conseguindo enxergar Jesus?
Será que a gente está tendo percepção para parar a nossa correria, para parar o nosso ativismo, para parar até o nosso discurso e perceber que ele está no ambiente? E perceber que ele está no ambiente? Ele recebeu uma grande honra, João Batista, recebeu uma grande honra, batizou Jesus. Cara, se você não entende o que é batizar Jesus, eu peço de verdade que você entre na descrição e assista outro vídeo. Eu não vou explicar nesse vídeo aqui, porque é sério, você precisa entender. Se puder anotar, anote, porque isso você vai carregar pro resto da sua vida. A mensagem do evangelho vai impactar o seu coração e impactar o coração das outras pessoas. Você precisa. Você precisa. Ele batiza Jesus, isso é uma honra gigantesca para ele. Depois ele é preso por denunciar os pecados de Herodes. E na prisão, ele manda alguns discípulos perguntarem para Jesus: e aí, você é mesmo o Messias? É você quem João estava esperando? Aí Jesus fala com os discípulos de João: conta a Joãozinho o que está acontecendo. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os surdos ouvem, milagres estão acontecendo. Aquilo que estava quebrado está se consertando, e eu imagino João chorando dentro da prisão, os presos sem entender nada, quando os discípulos chegam e falam com João: mestre, é ele, você batizou o cara certo. Eita, é muita empolgação, o cabo do microfone. Você batizou o cara certo, é ele, João. E João, graças a Deus, é ele o salvador do mundo. Conseguimos. O diabo perdeu mais uma vez. Eu imagino essa cena de alegria, ele cantando louvores ao Senhor. Obrigado, meu Senhor. Depois Jesus vai falar sobre João lá na frente e fala assim: vocês já viram um caniço atiçado pelo vento? Caniço, para quem não sabe, é uma planta que fica na beira do rio. Tá vendo como Deus gosta de usar referência e alguns trocadilhos? E aí ele é muito mole, muito molenga. À medida que o vento bate, ela se inclina para a direção que o vento está soprando. Quando vocês foram no deserto, pergunta Jesus, vocês viram um caniço agitado pelo vento? Eu digo sim, e muito mais. Vocês viram um profeta do Senhor. Aquele que é o maior na terra, mas no reino do céu é o menor de todos. Ali, eu demorei a entender esse texto, mas ali Deus está dizendo: João é tão humilde que até no céu ele trabalha como servidor e não como alguém que vai ser servido. Ele está servindo, ele serve diante de Deus. João é a face da humildade sincera diante de Deus. É a face de alguém que foi dobrado pelo Espírito Santo. O vento conduzia, o vento soprava. E aí eu lembro de João 3, quando Jesus fala com Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito é como o vento, sopra onde quer que vai e você não sabe o caminho para onde ele vai. Esse era João, alguém que não estava preso às coisas do mundo, ao título de sacerdote, às riquezas que ele poderia ter, à vida que ele poderia ter, as tantas possibilidades que ele poderia viver. Ele preferiu viver a vontade de Deus, sendo soprado para a beira de um rio, esperando ser superado por aquele que é o Senhor, e ele se alegra por ser superado porque ele foi superado pelo próprio Deus. É a face da humildade, é a face de alguém que foi derramado, que foi jogado, que pulou de cabeça no rio. Seja como João Batista. Anuncie a Cristo, a única coisa que importa nesse mundo, nesse universo. São tantas estrelas, tantas galáxias, tantas pessoas, tantas histórias, tantas coisas que acontecem a milhões de anos-luz daqui que a gente não tem noção. Mas entenda uma coisa, nada mais importa a não ser o nosso Deus. Nada mais importa do que anunciar Jesus. Nada mais importa se é na beira de um rio, se é numa escola, se é na sua rua, se é numa célula na sua casa. Nada mais importa. O que importa é anunciar o seu Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa tocar o seu coração e que você seja cheio do Espírito Santo como João Batista foi. E que nesses últimos dias, porque o rei está voltando, agora a gente não anuncia o contrário. O João anunciava: o rei está vindo, agora a gente anuncia: o rei está voltando.
que a gente possa passar pelos caminhos, pelas estradas, pelos rios, pelas ruas, pelos prédios, por onde quer que a gente vá, a gente diga: nosso rei está voltando, se arrependam-se e voltem para ele, porque ele já salvou, agora basta você crer e ser salvo. Viva a realidade de João, seja guiado pelo Espírito Santo. Um forte abraço para você, que Deus possa abençoar o restante da sua semana. Que o Senhor Deus proteja as pessoas nesse carnaval, que ninguém sofra, que ninguém seja machucado, mas que todos possam voltar sãos e salvos para casa, que o Espírito Santo de Deus alcance as pessoas agora no trio elétrico, nas portas de bares, nos botecos, onde quer que alguém esteja, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar lá agora, durante o carnaval. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.